Bom, gente, dando continuidade à matéria, nas aulas passadas a gente verificou a questão da gaseificação da biomassa, vimos uma introdução, o que é a gaseificação, né? Uma forma de tornar um combustível sólido ou líquido um combustível gasoso, e a gente discutiu o motivo disso, vou fazer uma revisãozinha já já. Vimos também as possíveis rotas através dos ciclos de potência para transformar a energia química da biomassa em energia elétrica. Então hoje a gente vai concluir essa parte da gaseificação falando dos tipos de gaseificadores e dos agentes de gaseificação. Bom, na aula passada a gente definiu o processo de gaseificação como sendo uma combustão incompleta do combustível. Por que essa combustão incompleta e o que rege a combustão para dizer se ela é completa ou incompleta, né? Então a gente viu na aula passada que o que? A condição para a gente ter uma combustão completa está diretamente ligada à quantidade de agente oxidante que a gente vai botar na combustão, no caso de oxigênio que a gente vai botar ali. Então, numa combustão completa, você vai ter oxigênio suficiente para transformar todo o hidrogênio presente no combustível em água e todo o carbono presente no combustível em CO2, entre outros elementos, né? E na combustão incompleta, a gente reduz essa quantidade de ar que vai estar entrando na mistura, quantidade de oxigênio que vai estar reagindo, para que no final das contas a gente tenha monóxido de carbono e hidrogênio, entre outros, metano, etilcatrão, enfim. E qual é a diferença desses dois produtos, da combustão completa para a combustão incompleta? Bom, se a gente for pegar a entalpia de reação, que é a energia da reação, a energia liberada para a gente obter esses produtos aqui, água e CO2, por exemplo, é bem maior do que a energia liberada, ou às vezes até consumida aqui, se a reação for endotérmica, para se liberar monóxido de carbono e hidrogênio. Então, se eu não libero a mesma quantidade de energia, a energia se conserva. Então, essa energia vai estar presente nos produtos. Ou seja, numa combustão incompleta, os meus produtos vão ter um poder calorífico satisfatório. Ao contrário dos produtos da combustão completa. Então, o poder calorífico da gaseificação, que é uma combustão incompleta, o poder calorífico desses gases liberados, os gases de exaustão, vai ser um poder calorífico alto, ou seja, eu vou ter um gás combustível. Então, entrando para a aula de hoje, na aula passada a gente definiu a gaseificação, né? Hoje a gente vai passar pelos tipos de gaseificadores. E dentre os tipos de gaseificadores, a gente tem duas principais possibilidades, gaseificadores de leito fixo e gaseificadores de leito fluidizado. Dentre os gaseificadores de leito fixo que a gente vai falar aqui, a gente vai ter os concorrentes, downdraft, contracorrentes, updraft e o de fluxo cruzado. Os gaseificadores de leito fluidizado vão ser tratados aqui os circulantes e os borbulhantes, que a gente vai conversar mais para frente. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui então pelos gaseificadores de leito fixo, gaseificador contracorrente, que é o gaseificador updraft. Então, gente, tem duas nomenclaturas principais. Em inglês é chamado de updraft porque vai seguir o sentido do ar. O ar está numa ascendente. Se a gente reparar aqui, o ar vem de baixo e vai sair na parte superior do gaseificador. Beleza? Em português, esse gaseificador é chamado de gaseificador contracorrente, porque o sentido da biomassa nesse gaseificador é o contrário do sentido do ar. Então aqui nos gaseificadores de leito fixo, a gente tem as 4 regiões bem definidas, regiões de gaseificação. Falei na aula passada com vocês já, temos a região de secagem, pirólise, redução e combustão. O que vai mudar de um gaseificador para o outro é a ordem dessas zonas e a gente vai ver o que acontece quando a gente vai mudando essas zonas, beleza? Bom, então na zona de secagem a gente libera água. Na zona de pirólise libera-se material volátil, combustível e alcatrão. Na zona de redução, também chamada de zona de gaseificação, vai ser a zona que eu vou gerar hidrogênio, por exemplo, H2 e CO. A reação de Boulard, que a gente já falou na aula passada. E a zona de combustão é a zona que vai acontecer a combustão da biomassa, onde eu vou gerar CO2 e água. Beleza? Então, essa biomassa,
ela vai atingir esse regime, essa configuração, quando estiver em regime permanente, ela estiver operando há bastante tempo, e essa biomassa, conforme ela for sendo consumida, ela vai descendo. E o que vai sobrar aqui são as cinzas dessa biomassa, enquanto o ar vai subindo, caracterizando uma reação de gaseificação contra-corrente. Bom, aqui do lado a gente tem um perfil de temperaturas da biomassa ao longo do leito. Então é como se a gente tivesse vários termopares estendidos ao longo do leito e tivesse a captação da temperatura durante o processo. A biomassa ela vai estar aqui na zona de secagem uma temperatura mais baixa. Então a temperatura dessa zona aqui do gasificador é uma temperatura mais baixa, por volta dos 200 graus. A temperatura mais alta vai ser aqui, aqui acabou que era para ficar mais alinhado aqui com a combustão, né? A temperatura mais alta de gasificação vai ser na região de combustão, onde eu atinjo o pico da temperatura, beleza? E eu vou ficar muito atento a essa saída aqui, essa temperatura de saída, porque ela diz para mim sobre a eficiência desse gaseificador. Quanto mais baixa for a temperatura dos gases que estão deixando o gaseificador, mais eficiente vai ser esse meu gaseificador. E a eficiência da gaseificação está diretamente ligada ao poder calorífico do gás que eu vou estar gerando, beleza? Então tem a ver com a energia sensível do gás. Eu não estou gastando energia para deixar o gás numa temperatura muito alta. Quer dizer que essa energia sensível está acumulada dentro do gás na forma de energia química para ser liberada durante a sua queima. Ok? Bom, então a gente sempre vai olhar aqui no gaseificador de leito fixo a sua temperatura de exaustão do gás de síntese. Beleza? Além disso, a gente também vai verificar a questão da pureza do gás. Quando eu digo pureza, eu quero saber de material particulado, quero saber de teor de alcatrão e hidrocarboneto de cadeia longa, que energeticamente pode ser positivo para o processo de gaseificação, porque ele tem potencial energético, ele vai aumentar o poder calorífico do meu gás. Porém, na prática, o alcatrão, ele, ao ser submetido a temperaturas mais baixas, ele vai condensar, ele pode causar um entupimento das minhas tubulações. Então, não é bom eu ter alcatrão nos meus gases de síntese. Então, é interessante que eu consiga queimar, fazer o craqueamento desse alcatrão, que a gente vai ver já já como pode ser feito. Então, olha só, o alcatrão é formado na zona de pirólise. E o gás, ele vai ter o ar, né, que vai reagir com a biomassa, e o gás vai ser ascendente. Então, o gás da pirólise, o alcatrão, vai ser formado aqui e vai sair com os gases de síntese. Então, o gás de síntese ele tem um teor elevado de alcatrão. Dessa forma, isso é uma característica de um gaseificador updraft. Beleza? Além disso, se a gente verificar, na saída aqui do gás, ele vai ter um baixo teor de particulado. Por quê? Porque o particulado principal aqui vai ser as cinzas, e as cinzas vão estar sendo formadas e vão ficando aqui embaixo. E o gás vai sair aqui em cima. Então, por um lado, eu tenho um elevado teor de alcatrão, por outro lado, eu tenho um baixo teor de material particulado devido à configuração desse meu gaseificador. Beleza? Então, essas são as principais características de um gaseificador de leito fixo updraft. Os gaseificadores de leito fixo são os mais usuais. Beleza? Então, resumindo, ele é um gaseificador de alta eficiência, quer dizer que ele vai gerar um gás com poder calorífico bem satisfatório, porém ele tem um alto teor de alcatrão, o que pode vir a atrapalhar na sua aplicação, e um baixo teor de particulados. Por que o teor de alcatrão pode atrapalhar? Porque essa impureza ela pode entupir tubulações e alguns equipamentos não aceitam, tem um limite muito baixo para o teor de alcatrão aceitável. Então quer dizer que eu não posso usar o gaseificador de leito fixo para essas determinadas aplicações, o updraft? Não, não é isso. Simplesmente me mostra que eu vou ter que ter algo além do gaseificador, que vai ser para filtragem do meu gás, para limpeza do meu gás. Então eu não posso simplesmente pegar o gás que sai daqui e já utilizá-lo direto. Eu vou ter que fazer uma limpeza nesse gás. Bom, então um dos problemas principais do gaseificador updraft é o alto teor de alcatrão do gás de síntese. Em paralelo a ele, então, visando essa questão do alcatrão, a gente tem o gaseificador downdraft. Voltando,
em inglês, o downdraft é por causa do fluxo descendente do ar. Se a gente reparar, o ar vai entrar por aqui, na zona de combustão, e vai sair por baixo. Então, ele vai ter um fluxo descendente, beleza? E se a gente verificar também, a biomassa, ela vai ter um percurso também descendente. Então, a biomassa está aqui em cima seca, né? Vamos dizer assim, crua, in natura. E ela vai ser seca, vai passar pela pirólise, combustão, redução. Então, ela vai ter um fluxo descendente também, conforme ela for reagindo. Então, por isso também, em português, o gaseificador downdraft é chamado de gaseificador concorrente ou cocorrente. Beleza? Quer dizer que tanto o ar quanto a biomassa vão ter o mesmo sentido de passagem pelo gaseificador. Bom, vamos fazer a mesma análise que a gente fez para o updraft. Se a gente verificar aqui, a temperatura de saída agora dos gases, do gaseificador downdraft, é muito elevada. Se a gente olhar aqui, a zona de redução ela ocorre a uns 800 a 1000 graus Celsius e ela vai ocorrer aqui, o gás já vai sair logo após essa zona. Quer dizer que eu vou estar liberando o gás de síntese com a temperatura muito elevada. Então, se eu vou ter gasto energia sensível para mudar a temperatura do meu gás, quer dizer que esse meu gaseificador ele vai ter uma eficiência menor do que, por exemplo, o gaseificador updraft. E essa eficiência se reflete diretamente no poder calorífico do gás que eu vou estar gerando. Se a gente verificar, por outro lado, a configuração das zonas de gaseificação, a gente percebe que a zona de pirólise está aqui e após a biomassa passar pela zona de pirólise, ela vai passar pela zona de combustão, que é a zona com as maiores temperaturas dentro do meu reator. E vamos lembrar que na zona de pirólise é onde eu libero o alcatrão. Bom, o alcatrão, ao passar pela zona de combustão, ele vai sofrer o craqueamento, onde esse hidrocarboneto de cadeia longa vai ser dividido em vários hidrocarbonetos de cadeia menor. Então, o gás gerado na gaseificação downdraft é um gás com baixíssimo teor de alcatrão. Quase 100% desse teor de alcatrão vai ser craqueado aqui na zona de combustão. Bom, e para que ocorra esse craqueamento, eu preciso submeter esse alcatrão a uma temperatura elevada. Para garantir que toda a região da zona de combustão tenha uma temperatura elevada, geralmente os gaseificadores downdraft eles têm esse afunilamento na zona de combustão, onde eu vou ter os bocais de entrada de ar aqui, e eu quero garantir que toda a temperatura nessa zona esteja uniforme, ou próxima disso, e próxima de ser uma temperatura muito alta, suficientemente alta para craquear o alcatrão. Então, por isso, esse formato aqui na zona de combustão. Beleza? Bom, se a gente reparar também, a gaseificação que ocorre aqui na zona de redução é a última etapa antes do gás sair. Porém, quando o gás for saindo, repara que ele vai inevitavelmente carregar um pouco de cinzas. Então, se a gente olhar, esse gás ele tem um alto teor de material particulado. Então, também é interessante, antes da sua utilização, eu fazer uma limpeza desse gás. Geralmente, para tirar material particulado, você passa um gás por um ciclone, né, que o gás vai girando ali, e devido ao particulado ser mais pesado que o gás, quando vai girando, vamos dizer assim que, entre aspas, o particulado sai pela tangente. Então ele se choca com a parede do ciclone e vai lá para baixo e o gás sobe. E o gás sobe livre do particulado, né? Então uma eficiência boa no ciclone. Então essas são as características de um gaseificador downdraft. Ele tem uma eficiência mais baixa, porém ele gera um gás possivelmente mais limpo do que o gaseificador updraft. E como eu for falando para vocês, gente, os gaseificadores, eles têm suas deficiências intrínsecas da sua configuração. Então, já é feito alguns gaseificadores que, sabendo das suas deficiências, os seus aspectos construtivos visam suprir alguma dessas deficiências. Por exemplo, tem aqui um gaseificador downdraft. Então, se a gente reparar, a zona, ele não precisa ser um reator único, aquelas zonas todas certinhas ali, essas zonas elas vão se distribuindo ao longo do meu leito fixo. Então, se a gente reparar aqui, nesse gaseificador, eu vou ter a alimentação da biomassa aqui, a biomassa in natura, ela vai ser seca, eu vou ter minha zona de secagem aqui, então essa seta preta vai dizer o caminho
da minha biomassa. Após a zona de secagem, eu tenho um parafuso sem fim aqui que vai empurrando a biomassa para cá. Eu chego na minha zona de pirólise, antes da zona de combustão, beleza? O ar vai entrar aqui embaixo, que ele entra, tem a zona de combustão. Repare no cone aqui, vai afunilando na zona de combustão. Então, após a pirólise, eu tenho a minha zona de combustão. Aqui embaixo eu tenho a minha zona de redução, onde eu formo meu gás. Esse gás sai quente daqui, e olha só, o problema da gaseificação downdraft é o quê? É o material particulado. Então eu tenho aqui um ciclone, aonde o material particulado vai se chocar com as paredes, enquanto o gás vai subir. Então aqui eu vou ter uma coleta do meu material particulado gerado, das cinzas, e, como eu falei, um problema da gaseificação é que os gases saem quentes. Então, o que eu posso fazer? Eu posso aproveitar a temperatura desses gases para pré-aquecer a biomassa na zona de secagem, e agora eu vou ter um gás saindo com a temperatura fria, mais baixa, né? Não vamos dizer frio, porque frio é um conceito relativo. E o que acontece? Eu tenho aqui um motor aqui atrás disso, não está vendo? Eu posso ter um motor que eu já aciono esse motor. Uma das aplicações da gaseificação é você gerar um gás combustível. Então, você pode usar esse gás combustível para acionar diretamente um motor de combustão interna, por exemplo. Um motor de combustão interna adaptado ao combustível gasoso, beleza? Então, eu peguei aqui só um exemplo de um gaseificador de leito fixo para mostrar como uma possibilidade da gente superar as deficiências de um tipo do gaseificador. Bom, por fim, aqui nos gaseificadores de leito fixo, a gente tem os de fluxo cruzado, aonde o ar vai entrar numa direção e a biomassa vai sair o gás de síntese vai sair nessa mesma direção. A gente vê aqui no fluxo cruzado que a gente vai ter a chama ocorrendo aqui, essa chama, lógico, controlada pela quantidade de ar que você vai injetar. Lembrando que a gaseificação é uma combustão incompleta, então essa quantidade de ar tem que ser uma quantidade inferior à queima estequiométrica. Então a gente vai ter aqui a zona de combustão imediatamente após a chama, a zona de redução, última zona antes do gás sair. Temos a zona de secagem em volta, que está mais distante da chama, e conforme a gente vai se aproximando da chama, a biomassa que está passando pela zona de secagem depois vai passar pela zona de pirólise se aproximando da chama. E a gente vai ter um gás aqui saindo, temos um perfil de temperatura aqui genérico para essa região, porque é muito heterogêneo, depende de onde eu estiver pegando, né, que depende da altura, depende da proximidade que eu vou estar também da minha chama, mas na zona de combustão, nessa altura, a gente vai ter a temperatura mais elevada. Beleza? E se a gente comparar os três gaseificadores, o gaseificador de fluxo cruzado ele é um gaseificador de propriedades intermediárias quando a gente avaliar as duas principais características desses gaseificadores, que é a sua eficiência de gaseificação e a qualidade do gás gerado. Quando eu digo a qualidade, eu digo na questão da limpeza, pureza, é a palavra melhor, do gás gerado. Então, se a gente pegar o mais eficiente, vai ser o gaseificador updraft, contracorrente. Porém, se a gente pegar um gás mais puro, de mais fácil aplicação direta, a gente vai ter o downdraft. Beleza? E sempre o intermediário entre a eficiência e a pureza do meu gás vai ter aqui o gaseificador de fluxo cruzado. Beleza? Bom, então a gente viu os gaseificadores de fluxo de leito fixo e agora a gente vai ver os gaseificadores de leito fluidizado. Para tentar explicar um pouquinho o que é o gaseificador de leito fluidizado, tem que explicar o que é um leito fluidizado, né? Bom, primeiro eu vou pegar aqui, não é um gaseificador, quero deixar isso claro, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é um GIF de uma caldeira de leito fluidizado, mas o que eu quero mostrar é o que é esse leito fluidizado e o que é esse leito fluidizado para processos térmicos. Bom, no leito fluidizado a gente vai ter um material inerte aqui, uma sílica, areia de granulometria muito fina. Então eu vou ter uma cama, aqui um leito. Embaixo eu vou ter um soprador para alimentar com ar aqui embaixo. E o que acontece? Eu vou inicialmente aquecer esse leito. Então eu vou ter um combustível externo, fora a biomassa a princípio, para eu queimar, vou incinerar isso aqui. Incinerar a palavra não, vou aquecer esse leito e a temperatura então desse material inerte vai aumentar. Então eu vou ter uma areia aqui
com uma alta temperatura. Então, quando eu começar a soprar aqui embaixo, essa minha areia vai percorrer o meu reator. Então, eu vou ter uma areia com uma alta temperatura aqui, então uma reatividade muito alta, e eu vou injetar a biomassa. A biomassa vai circular junto com essa areia, e estando em contato com o oxigênio que vai ser soprado aqui por baixo, a areia que vai estar circulando e a biomassa, lógico, entrando em contato, ela vai reagir. Eu controlando essa quantidade de ar que eu estou jogando ali para eu não ter uma combustão completa, o que não é a minha preocupação quando eu tenho uma caldeira igual eu estou mostrando esse GIF, eu vou ter um gaseificador de leito fluidizado. Então a biomassa vai reagir com essa areia a alta temperatura e o ar que está sendo jogado aqui para que ocorra a gaseificação. Uma das características dos meus gaseificadores de leito fluidizado é que o leito inteiro, se eu for medir a temperatura, ela vai ter uma temperatura próxima de seu uniforme, por volta dos 900 graus Celsius. Então essa temperatura ela é controlada de forma que eu consiga fazer o craqueamento, beleza? Do alcatrão que está sendo gerado. Porém, eu tenho que tomar cuidado para não ter temperaturas muito elevadas para hoje não gerar óxidos nitrosos. E dentro dos gaseificadores de leito fluidizado, eu tenho duas principais classificações aqui, que vai ser o leito circulante e o leito borbulhante. Beleza? Vamos falar de cada um pouquinho aqui, a gente vai mostrar os dois. E eu vou começar da direita e depois vou para a esquerda. Primeiramente, a gente vai ter aqui o leito circulante, onde eu vou ter um reator. Esse aqui é o meu leito fluidizado, ele vai ter uma altura mais elevada do que num leito borbulhante. E aqui nesse leito eu vou soprar o ar aqui embaixo. E vai ocorrer algo semelhante ao que estava acontecendo no GIF do slide anterior. Ele vai circular aqui. A biomassa vai ser alimentada aqui dentro para entrar em contato com essa matéria inerte em alta temperatura, junto com o ar, vai reagir e vai gaseificar. E olha que interessante. O leito fluidizado circulante, ele tem um aproveitamento muito grande da biomassa, para não dizer 100%, quase isso. Porque a biomassa, quando ela vem para cá, o fluido, o meu leito vai fazer esse movimento aqui, ele vai circular, já está no nome. Então, o que vai passar para cá? Vou passar para cá gás da reação, vou passar para cá também um pouco da areia. Estou falando da areia, matéria inerte, pode ser a sílica, o material do meu leito. E vai ter um pouco da biomassa aqui vindo também. Então, por separação aqui por densidade no ciclone, o gás vai sair aqui em cima, o gás produzido, e vai retornar aqui para o leito a biomassa e o material e a matéria inerte. Então a biomassa, quando retornar para cá, ela vai passar pelo processo de novo. Então eu consigo aproveitar integralmente essa biomassa, ela vai circulando aqui e reagindo. Se ela não sair um pouco aqui, dependendo da granulometria que eu tiver, né? Então, um dos problemas do meu gaseificador de leito fluidizado, às vezes, é a pureza do gás que eu estou gerando também. E como isso vai ser solucionado com o pós-tratamento do gás, o tratamento pós-gaseificação, de filtragem desse meu gás. Bom, então esse é o meu gaseificador de leito fluidizado circulante. Enquanto isso, eu tenho também o meu gaseificador de leito fluidizado borbulhante. Então, tenho o meu LFC e o LFB. Leito fluidizado borbulhante, ele tem uma altura de leito menor. Então, isso aqui que eu vou ter, esse leito, ele não vai, a minha matéria inerte, ela não vai percorrer o mesmo caminho que ela percorre num leito circulante. Ela vai ficar borbulhando aqui embaixo, reagindo com a biomassa. Então, essa biomassa vai reagir com esse leito e o gás vai vir aqui para cima e vai embora. E se eu tiver algum material particulado que pode vir aqui, ele vai ser separado no ciclone, porém, esse material e a biomassa eles não são reaproveitados diretamente, como é feito no leito circulante. Beleza? Porém, aqui embaixo também eu vou ter um soprador, que vai jogar o ar aqui e vai prover o agente gaseificante para esse leito aqui, assim como eu tenho um soprador para jogar o ar aqui também no leito. Beleza? Então esses são os gaseificadores de leito fluidizado. Os dois principais que a gente vai ter vai ser o circulante e o borbulhante. Beleza? Então eu peguei aqui um esquemático de um exemplo de como
ocorre o aproveitamento desse gás. Estou pegando um exemplo do aproveitamento do gás para ser usado como combustível num ciclo combinado. Então, a gente vai percorrer junto aqui esse ciclo e a gente vai ter, então, primeiro, a biomassa, no caso aqui, vai ser resíduo florestal de madeira. Então, vai vir aqui a madeira. Essa madeira vai passar por um secador, que eu preciso pré-tratar antes de jogar no gaseificador para reduzir o teor de umidade. Então, posterior a isso, ela vai entrar no gaseificador. A gente pode ver nesse esquemático aqui que a gente vai ter um gaseificador de leito fluidizado circulante, que a gente tem um ciclone e ele retorna aqui. Então, ao produzir o meu gás, ele vai passar por um outro processo de gaseificação que vai ser um craqueador. Para quê? Então, aqui eu vou ter uma gaseificação em série, onde eu viso separar e tornar o gás mais puro. Separar, eu digo o quê? Se eu tiver um teor de alcatrão aqui ainda, eu vou pegar esse alcatrão e promover a sua reação de craqueamento aqui no meu craqueador. Beleza? Então, temos nosso gaseificador de leito fluidizado circulante e nesse craqueador eu vou reduzir o meu teor de alcatrão. Após isso, eu vou passar por um resfriador de gás. Por quê? Primeiro aqui, eu estou tirando o meu teor de alcatrão. Então, agora tudo aqui é no meu processo de limpeza do gás gerado. Bom, no meu resfriador, eu quero fazer o quê? Eu quero filtrar agora o que tem teor de enxofre, porque o enxofre é muito danoso aos meus equipamentos. Então, para separar o enxofre, eu vou precisar resfriar o meu gás até praticamente a temperatura ambiente. Então, aí eu consigo separar o enxofre, condensar o enxofre presente nesses gases para preservar meus equipamentos. Então, eu vou ter agora um gás gerado. Esse gás da biomassa, da gaseificação de biomassa, ele geralmente tem um baixo poder calorífico. E o que é um baixo poder calorífico? Bom, esse gás ele vai gerar um gás por volta de 5 megajoules por quilograma. E se a gente pegar o poder calorífico do gás natural, por exemplo, o poder calorífico do gás natural está na ordem dos 30 megajoules por quilograma. Então a gente percebe que realmente competir nesse aspecto com gás natural é complicado. Porém, a gente vai ver mais para frente formas de aumentar esse poder calorífico e a gente tem que ter em mente também a ideia que é a gente poder controlar melhor os resíduos e também reduzir a emissão de gases nocivos. Então, temos que pensar em tudo isso na hora de ponderar. Só falar que tem um gás de baixo poder calorífico não é suficiente para a gente descartar a sua utilização. Beleza? Mas então, vamos lá. Outra coisa interessante também, eu estou resfriando esse gás para retirar o enxofre, né? Porém, também é muito importante a gente saber que comprimir um gás frio consome muito menos energia do que comprimir um gás quente. Não vou entrar em detalhes aqui do processo de compressão, porém, eu não sei se vocês já conhecem, tem, por exemplo, o processo de compressores com intercooler. O que acontece nesse intercooler? Eu estou resfriando o gás para comprimir em série, para eu conseguir ter uma temperatura média da minha compressão inferior. Dessa forma, eu consumo menos energia no meu compressor. Beleza? Então, agora eu tenho um gás que vai passar aqui pelo compressor. Por quê? Porque eu vou alimentar um ciclo Brayton, um ciclo de geração de potência por turbina a gás. E a gente já viu nas aulas passadas em que consiste esse ciclo, né? O ar ele é admitido no compressor, ele vai ser comprimido. Então, para eu misturar com o ar aqui na alta pressão, eu vou precisar ter o meu combustível na mesma pressão. Por isso que ele vai passar por um compressor aqui e vai entrar na câmara de combustão, onde ele vai reagir com esse ar. Nesse momento que eu reagir, eu vou ter a reação de combustão, vou sair aqui com um gás com alta temperatura e alta pressão para tocar uma turbina a gás. Essa turbina a gás, aí parte da potência dela vai ser usada para acionar um gerador e parte dela vai ser usada para acionar o próprio compressor. Bom, como eu falei também com vocês anteriormente, um dos problemas do ciclo a gás é a exaustão do gás da turbina com uma temperatura muito elevada. Então, o que pode ser feito? A gente vai passar o gás de exaustão dessa turbina numa caldeira de recuperação. Nessa caldeira de recuperação, ela vai pegar a água que vai entrar aqui e vai transformá-la em vapor para eu acionar um ciclo Rankine, que eu vou ter minha turbina aqui, vou ter um condensador aqui embaixo também. Nessa unidade condensadora, falta uma bomba para eu redirecionar a água para a caldeira para eu fechar meu ciclo Rankine aqui.
Então tem um ciclo combinado, o gás vai alimentar a câmara de combustão, que vai gerar energia no ciclo a gás, e a exaustão da turbina a gás vai servir como insumo energético para o meu ciclo a vapor, e eu vou ter duas turbinas gerando energia e acionando o gerador, beleza? E bom, vamos continuar o percurso aqui. O gás, ao sair da caldeira de recuperação, ele ainda tem sim uma temperatura satisfatória, então eu posso ainda aproveitar o calor presente, o calor não, né? A temperatura presente nesse gás para transferir calor aqui para a biomassa, para secar a biomassa, para prepará-la para a gaseificação. E após eu fazer isso, aí sim eu vou ter um último tratamento desse gás antes dele ser liberado na chaminé. Beleza? E, além disso, o ar que vai vir aqui no compressor, ele vai sair, uma parte desse ar vai vir para a câmara de combustão, uma parte desse ar vai servir para entrar no gaseificador. E isso leva para outra classificação dos gaseificadores. Eu posso ter um gaseificador atmosférico e um gaseificador pressurizado. O nome já diz o que é cada um, né? O gaseificador atmosférico vai operar a pressão atmosférica, o gaseificador pressurizado vai operar numa pressão acima da atmosférica. Então, nesse caso aqui, eu já posso ter um primeiro estágio de compressão, vamos dizer assim, desse gás que vai entrar aqui antes dele vir para o compressor para acionar minha turbina a gás, beleza? Então, isso aqui mostra para a gente um ciclo completo de geração de potência e o combustível base dele vai ser a biomassa. Então, tem um ciclo combinado alimentado pela biomassa, pelo gás proveniente da biomassa, e esse gás proveniente da biomassa vem da gaseificação, beleza? Bom, gente, para fechar, falta a gente falar aqui dos agentes de gaseificação. O que é o agente de gaseificação? Bom, então aqui agora a gente tem uma caixa, que eu não sei qual que tem aqui dentro, mas tem um gaseificador. E o que eu sei sobre o gaseificador é que ele precisa de duas coisas, precisa da biomassa e do meu agente de gaseificação. E de calor aqui dentro, né? Para que ocorra a reação da gaseificação, combustão incompleta, eu vou sair com o meu gás de síntese. Esse agente de gaseificação, ele pode variar e ele pode ser uma mistura desses aqui. Então a gente pode ter ar, oxigênio, vapor d'água, dióxido de carbono entrando aqui para reagir com a biomassa e gerar meu gás de síntese. E a gente vai ver agora a vantagem e desvantagem de usar cada um deles. Bom, então antes da gente ir caixinha por caixinha aqui, é importante a gente pensar no seguinte, na qualidade do gás que eu vou gerar. Vamos lembrar aqui, o ar é uma mistura de gases. E praticamente 80% desses gases presentes no ar é nitrogênio, N2. O nitrogênio é um gás inerte, ele não acrescenta em nada para o poder calorífico do meu gás. Beleza? Então, ele vai diluir o gás de síntese, ou seja, quanto mais nitrogênio tiver ali, maior vai ser a parcela que não vai reagir para gerar energia. Então, quando eu uso o ar como agente de gaseificação, tem uma vantagem. É barato, né? O ar é atmosférico, eu puxo, posso usá-lo. Porém, o gás que eu vou gerar aqui vai ter um baixo poder calorífico. Por quê? Porque ele vai ser diluído no nitrogênio. E o que acontece? Então, quando eu falei daquele gás por volta de 5, 6 megajoules por quilograma, tá aqui, se eu usar o ar como agente de gaseificação. Possibilidades para melhorar esse poder calorífico, então, a utilização de oxigênio como agente de gaseificação. Porém, temos que tomar alguns cuidados. Se eu fizer uma oxicombustão, a chamada, eu tenho que tomar muito cuidado com a temperatura que eu vou atingir. Porque se minha vazão de oxigênio acabar sendo alta, eu vou atingir temperaturas muito elevadas, o que pode fazer com que eu danifique meus materiais, minha tubulação, meu gaseificador. Então, tem que ter um controle muito fino desse oxigênio e também eu preciso fazer um pré-tratamento do ar, né? Porque o ar vai ser uma mistura com 80% de nitrogênio, não vamos dizer 20% oxigênio, porque tem mais vários componentes ali que, se somados, vai dar 1%, 1,5%, mas quase 20% oxigênio, né? Então, se eu for separar esses dois, eu vou fazer o quê? Se eu separar o oxigênio do nitrogênio, eu consigo jogar apenas o oxigênio no meu gaseificador. Porém, então, eu vou ter que fazer um pré-tratamento desse ar. Vou ter que ter um processo de separação do nitrogênio do oxigênio do ar. E isso é oneroso, né? Porém, o meu gás gerado aqui vai ter um poder calorífico na ordem de 10 a 12 megajoules por quilograma. Também então é bem satisfatório nesse sentido. Então, tudo tem que ser ponderado, né? Vapor d'água.
qual é a vantagem de usar vapor d'água também? Desses três casos aqui, que você vai ter um poder calorífico bem mais alto do que utilizando o ar. Vapor d'água, né, H2O, então quer dizer que eu vou ter um alto teor de hidrogênio entrando ali. Lembrando, o hidrogênio é o combustível mais nobre que eu vou ter. Então, quanto mais H2 eu tiver no meu gás de síntese, maior vai ser o meu poder calorífico. Só que, para eu ter vapor d'água, vapor superaquecido de preferência, para usar aqui, se possível até supercrítico, eu vou precisar de ter uma unidade geradora de vapor, né? Então, geralmente, isso vai ser feito quando? Se eu tiver, então, um ciclo de potência ou tiver uma unidade geradora de vapor já à disposição, posso usar uma parcela desse vapor para fazer uma reação. E aqui os agentes de gaseificação não vão operar sozinhos. Eu posso fazer uma combinação, jogar vapor d'água com CO2, com oxigênio, com ar, para eu modular o meu PCI, meu poder calorífico gerado. Beleza? Bom, e por último aqui, a gente tem também o CO2. Parece estranho, né? Mas primeiro, eu posso não usar sozinho o CO2, posso ter junto com o ar, para ele reagir e ocorrer a combustão. Esse poder calórico também vai ser alto porque eu vou estar jogando mais carbono, vou gerar mais monóxido de carbono. E só pelo fato de eu não estar diluindo o meu gás de síntese no nitrogênio, também já quer dizer que eu vou ter um poder calorífico mais elevado. Beleza? Porém, ele precisa de altas temperaturas para o CO2 reagir corretamente para poder fazer a separação de C com A2 e eu ter mais monóxido de carbono também. Então, esses são os meus agentes gaseificantes, agentes de gaseificação e a influência deles para cada um, para a utilização de cada um deles no meu gás de síntese. Bom, para fechar aqui, a gente tem vários parâmetros para descrever a gaseificação. O que eu vou falar aqui, por fim, é a eficiência de gás frio, a Cold Gas Efficiency, que vai dizer para mim o quão distante eu estou do meu ideal. Vamos dizer assim, o que é o meu ideal? O combustível ele vai ter um poder calorífico ao iniciar a reação. O gás de síntese gerado ele tem um poder calorífico inferior ao do combustível. Porém, é importante a gente lembrar que a combustão de um gás é muito mais eficiente, tem muito mais superfície de contato, muito melhor controlada. O transporte do combustível gasoso é uma logística muito mais facilitada que o transporte do combustível sólido. Você consegue acumular num vaso de pressão esse combustível, enfim. Então tem N vantagens que a gente já falou para trás sobre a combustão de um gás, sobre a combustão de um sólido. Porém, se a gente pegar na letra fria da coisa, o poder calorífico do gás gerado é inferior ao poder calorífico do gás combustível, da biomassa antes da gaseificação. Então, o Cold Gas Efficiency, a eficiência de gás frio, que ela vai relacionar a eficiência do gás de síntese gerado com... o poder calorífico do gás de síntese gerado com o poder calorífico do combustível utilizado na gaseificação. Beleza? Bom, então, se a gente pegar e ver o que influencia essa eficiência, é tudo. Essas características da minha biomassa, então entra a parte da análise de biomassa que eu falei nas aulas anteriores, análise alimentar, análise imediata, a gente vai verificar os teores, teor de umidade que eu vou ter ali, o teor de matéria inerte, teor de cinza, teor de carbono, teor de hidrogênio, tudo isso vai influenciar. O tipo do gaseificador que eu vou estar utilizando aqui, se eu vou fazer o resfriamento do meu gás, se eu vou conseguir aproveitar o calor desse resfriamento dos gases, ou se eu vou dissipar esse calor, isso é péssimo. Qual é o agente de gaseificação que eu vou usar, que a gente acabou de ver aqui também. Enfim, tudo aqui do meu processo vai influenciar na eficiência da gaseificação, beleza? Bom, gente, então concluindo, qual é o melhor gaseificador? Não tem. Então tudo depende dos parâmetros de operação, do objetivo, do investimento que eu posso fazer, beleza? Então tudo isso, o que eu estou mostrando aqui, eu espero ter aguçado um pouquinho a curiosidade de vocês, para que vocês possam, então, a partir disso, ao selecionar um processo de gaseificação, saber de onde partir para chegar no gaseificador que mais se adequa às condições de operação presentes, beleza? Então, na próxima aula a gente vai fazer uma aplicação desses conceitos, na forma de exercícios, para fixar, beleza? Valeu!